Muito bem. A atividade é esta, nessa folhinha aqui, onde vocês farão divisão silábica e classificação das palavras em sílabas. A semana passada, onde nós encerramos as atividades do livro integrado de língua portuguesa, nós falamos um pouquinho sobre a classificação das palavras em sílabas, né? As palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Se ela tiver uma sílaba, ela vai ser monossílaba. A palavra mono quer dizer um. Vou fazer aqui para a gente ir pensando nas palavras. Monossílaba. Esse pedacinho da palavra quer dizer um. Então, monossílaba, uma sílaba. Se a palavra tiver duas sílabas, ela vai ser dissílaba. Ou seja, esse pedacinho de quer dizer duas. Então, duas sílabas. Se a palavra tiver três pedacinhos, três sílabas, a palavra vai ser classificada como trissílaba. Essa já dá para a gente lembrar aí dos campeonatos de futebol, né? Tricampeonato, tricampeão, ó, o pedacinho tri nos faz pensar em três. Então, três sílabas. E se tiver mais do que três sílabas, 4 ou mais, a palavra pode ser classificada como polissílaba. Uma palavra polissílaba é uma palavra que tem 4 ou mais sílabas. Por que essa classificação? Ó? Esse pedacinho da palavra aqui, poli, quer dizer muitos. Tá? Então, muitas sílabas. Poli é muitos ou vários. No caso aqui, para combinar com a aqui, é a, né? Muitas ou várias. Tá? Muitas sílabas ou várias sílabas. Tá? Então, é por isso. Bom, então, o que vocês têm que fazer aqui na atividade? Que foi para casa. A primeira é só para você separar as sílabas das palavras abaixo. Você vai separar daquele jeitinho que vocês já fazem desde o primeiro ano, colocando um tracinho para ficar legal, uma palavra para um pedacinho para o outro, tá? Uma sílaba para outra. Então, carro. Vamos lembrar algumas regrinhas. Lembra que os dois R's nunca ficam juntos na mesma sílaba? Então, você vai ter que lembrar dessas regrinhas para vocês fazerem corretamente aqui. Também tem que perceber o pedacinho que a gente pronuncia, para a gente perceber as letras que ficam em cada pedaço. Então, eu vou fazer aqui o exemplo carro. Então, vamos lá. Os dois R's nunca ficam juntos. Vou fazer a palavra aqui, estrada. Olha como a gente pronuncia, ó. Estrada. A gente não fica falando assim, de pedacinho por pedacinho, né? Mas quando a gente pronuncia, a gente percebe que tem essa separação. A gente não fala estrada. A gente fala a gente tem que perceber os pedacinhos, as sílabas das palavras, conforme a gente pronuncia elas, tá bom? Então, essa primeira é só fazer isso. A segunda, você vai classificar as palavras abaixo como monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vocês vão... Se vocês preferirem, vocês podem separar e escrever na frente o que ela é. Se vocês não quiserem separar, pelo menos eu sugiro a vocês que façam um risquinho, ó. Habilidade.
Aí vocês vão conseguir perceber quantos pedacinhos ou sílabas a palavra tem. Então, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas, 4 sílabas ou mais é classificado como polissílaba, certo? E assim por diante. Ou você separa a sílaba e coloca a classificação na frente, ou você faz os risquinhos e coloca só a classificação aqui. Questão 3. Assinale a alternativa em que a divisão sílabica está correta. Então, vocês vão olhar todos estes exemplos, pronunciem as palavras e percebam se essas divisões estão corretas. Você vai marcar apenas um X em uma destas alternativas. Só tem uma que está correta, as outras estão com separações erradas. Você pode fazer aqui na frente a separação correta para você verificar, tá bom? E depois marcar o X aqui. Não precisa apagar, não. Pode deixar o que você foi fazendo para você visualizar melhor, tá? Atividade 4. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta. Incorreta é o contrário de correta, né? Então, você vai olhar aqui e vai ver qual separação dessa está errada. Erradinha. Tá? Veja lá, veja todas as separações e veja qual que está errada. Portanto, todas as outras estão corretas, certo? Eu não sei se eu expliquei bem a 3, gente. É para você achar qual que está correta. Então, tem uma aqui que está correta. As outras estão erradas. Tem que ser as 3 palavras. Ó, aqui tem 3 palavras que estão separadas pelo ponto e vírgula, viu? Ó. Aqui tem 2, aqui tem 3. Então, tem que ser nesta linha, ou nesta, ou nesta, ou nessa, todas as palavras têm que estar corretas, na 3. E na 4, você vai ver a alternativa em que as palavras estão incorretas, a separação delas, tá bom? Essa é a atividade de língua portuguesa.